que nós temos estudado aqui nos versículos 3 e 4, na verdade, do 1, 2, 3 e 4, é exatamente a essência de toda a mensagem de Paulo, a respeito de Jesus. É o que ele fez na cruz do Calvário. Queridos, se você quiser entender o que foi que Jesus Cristo fez na cruz, você precisa compreender esses versículos que nós estamos estudando. Porque aqui ele coloca de maneira sintetizada, mas coloca diante de nós toda a obra de Jesus na cruz. Aqui nós temos a doutrina a respeito da eleição, aqui nós temos a questão da predestinação, aqui nós temos a doutrina a respeito da expiação. Irmão, está tudo aqui, querido, absolutamente tudo aqui que você queira saber a respeito daquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. O que foi que aconteceu na cruz, irmãos? O texto diz para nós: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está tudo aqui, irmãos, tudo. Foi Deus que enviou Jesus a esse mundo, e ele enviou Jesus na semelhança da carne do pecado, ou seja, ele veio como um de nós, era um de nós, com uma diferença: a sua natureza não era pecaminosa. Por isso, na semelhança da carne do pecado, ele era semelhante a nós, não era exatamente igual, porque a natureza dele não tinha pecado. E aí ele veio dessa forma. Para que ele veio? Para ser oferecido como uma oferta pelo pecado. Ele veio a esse mundo para ser sacrificado naquela cruz. E por que isso, irmãos? Porque ele precisava condenar o pecado na carne. Como é que Cristo condena o pecado na carne, irmãos? Veja, gente, é uma coisa impressionante. Não dá para você falar nisso, querido. Eu costumo dizer assim: se você entende o que Jesus fez na cruz do Calvário, você não consegue mais crer que Jesus Cristo tenha morrido por todas as pessoas. Não, não dá, irmãos. Por que foi que ele fez, na verdade? O que aconteceu na cruz? Deus, vamos lá, vamos levar adiante a ideia de que Cristo morreu por toda a humanidade. Então, na cruz, Deus pega o pecado de toda a humanidade e coloca sobre Jesus. Ele pune o pecado de toda a humanidade em Jesus. Ele está condenando o pecado na carne. Ele sofreu a condenação que o pecado merece na sua própria carne. Se foi por todos, então nós vamos defender o universalismo, que é a ideia de que todo mundo vai ser salvo um dia. Porque foi o que ele fez, irmãos. Repito, aqui é só um ensaio, nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, mais minuciosa, quando a gente chegar nos versículos 29, 30, ali a gente vai mergulhar um pouco de cabeça nessa questão, tá bom? Mas se você entende o que aconteceu na cruz, você muda a sua mentalidade. Ah, pastor, mas é porque ele morreu pelos nossos pecados. Vou exemplificar de novo. Ele morreu pelo João. Os pecados de João foram punidos em Jesus. Mas João não quer saber de Jesus. Então, porque João não quer saber de Jesus, ele vai para o inferno. Ele não vai ser salvo. A pergunta é: como? Nós estamos lidando com um Deus que é justo. Um Deus que é justo. Um Deus que não pode, irmãos, em hipótese alguma, ser atribuído a ele a qualquer tipo de injustiça. Mas se eu digo que Jesus morreu, que os pecados de João foram colocados em Jesus e punidos em Jesus, então eu tenho que dizer que o João está livre dessa condenação. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo? Porque os pecados daqueles que estão em Cristo foram punidos em Jesus. É por isso que não tem condenação. A condenação que pesava sobre mim, que pairava sobre mim, colocada em Jesus, e ele sofreu a condenação no meu lugar. Você entende o que acontece na cruz, você não tem como mais defender, irmãos, a ideia de que o João teve os seus pecados perdoados na cruz,
mas o João não quer saber de Jesus. Então, aquilo que Deus fez por João lá na cruz não serve para ele. Ele vai ter que pagar pelos seus pecados. É muito complicado, irmãos. É muito complicado você raciocinar dessa forma, entendeu? Mas tá, toda a mensagem do Evangelho está aqui centralizada nesses versículos. Nós estamos falando, irmãos, sobre o que significa andar na carne. Nós terminamos a nossa ministração semana passada falando sobre isso. O que é andar na carne? Basicamente, querido, andar na carne significa viver a si próprio e a sua relação com Deus de uma maneira inteiramente ao plano divino de salvação em Jesus Cristo mediante o Espírito. Significa a ideia de que eu posso alcançar a salvação por conta própria. É disso que nós estamos tratando. Todos os textos que nós lemos a semana passada apontam para esse sentido, entendeu? De que o homem toma nas mãos a sua salvação e ele diz: eu vou fazer, eu vou conseguir. Ele não segue, ele não se submete ao plano divino de salvação em Cristo Jesus. A ideia de andar na carne não tem exatamente a ver com pecados grotescos, essa coisa toda. Não, querido. Não estou dizendo que quem anda na carne não comete, vai cometer. Está lá as obras da carne, lá em Gálatas 5, entendeu? Mas quando Paulo trata de andar na carne, ele não tem em mente exatamente essa pessoa. Ele tem em mente pessoas religiosas, muito religiosas, que acreditam que é possível você viver a sua vida, entende? E construir o seu próprio plano de salvação. É uma confiança na carne. Era o que os Gálatas estavam fazendo. Eles deixaram de andar no Espírito e agora estavam andando na carne. Eles deixaram de confiar no plano de salvação estabelecido por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, e passaram a confiar nas antigas obras judaicas, em circuncisão, em guarda de dias santos, em comida santa, essa coisa toda. É basicamente essa ideia de andar na carne. É uma perspectiva de salvação completamente oposta à que é ensinada no Evangelho do Novo Testamento, tá? É um modo de ver a salvação do ponto de vista terreno e carnal, não levando em consideração a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Basicamente é isso, querido. Eu posso resumir e dizer que é a perspectiva e a atitude típicas do homem não salvo, seja ele um homem de boa moral, seja ele o pecador mais depravado que existe. Não importa se o que está andando na carne é um homem de moral ilibada aos olhos da sociedade, ou se é alguém que está na sarjeta. Os dois podem estar andando na carne. Se não tem o Espírito, está andando na carne, tá bom? É basicamente essa questão. Hoje, eu vou começar aqui falando sobre o andar no Espírito. Veja, eu descrevi agora, resumidamente, eu explorei isso a semana passada bastante, né? Sobre o que é andar na carne. Andar no Espírito é o contrário disso. Quando Paulo diz que nós andamos segundo o Espírito, primeiro é uma referência ao Espírito Santo, entendeu? Não tem nem como duvidar. Significa que a pessoa está agora, ele saiu dessa esfera da carne, da confiança em si próprio, e ele passa então a confiar no Espírito. E essas pessoas são pessoas que são iluminadas pelo Espírito, que foram vivificadas pelo Espírito, que são regeneradas pela operação do Espírito Santo, tá bom? E preste atenção, querido, a vida, o andar dessas pessoas é que elas são conduzidas, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é andar no Espírito. É o contrário da carne. É eu me submeter ao plano de salvação estabelecido por Deus. É eu não tentar conquistar o favor de Deus ou merecer alguma coisa de Deus por esforço próprio, por esforço pessoal. Ou se você pensar aqui em Romanos 7,6, né, Paulo coloca assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, né? O Espírito aqui, em algumas traduções, está com letra minúscula, mas é uma referência ao Espírito Santo. Sirvamos em novidade do Espírito Santo, é alguém que está vivendo pelo Espírito, no poder do Espírito Santo, e não na velhice da lei, e não na tentativa de obedecer à lei de Deus para merecer alguma coisa da parte de Deus. A justiça da lei, querido, é para ser cumprida em nós que andamos segundo a carne e que não tentamos servir a Deus na velhice da lei.
porém em novidade do Espírito. Se nós entendemos isso, querido, agora a gente parte para uma outra questão, tá? A questão que nós precisamos olhar agora é a identidade das pessoas que o apóstolo descreve aqui nesses versículos 3 e 4. Quem são essas pessoas pelas quais Cristo veio a esse mundo, foi oferecido como uma oferta, foi colocado sobre ele os nossos pecados e ele sofreu a condenação. Quem são essas pessoas nas quais se cumpre nelas a justiça da lei? Eu queria dar uma olhadinha na identidade dessas pessoas. Paulo diz que a justiça da lei deve ser cumprida nas pessoas a respeito das quais se pode dizer verdadeiramente que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que ele está, mais uma vez, separando a humanidade em duas classes. Paulo gosta disso, irmãos. Judeus e gentios, né? Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Aqui ele já traz os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Ele está basicamente dividindo a humanidade em duas classes de pessoas. Quem são essas pessoas, querido, nas quais a justiça da lei se cumpriram? Essas pessoas pelas quais Jesus Cristo já cumpriu no lugar delas, tá? Tudo aquilo que a lei poderia requerer dessas pessoas. Aqui há um ponto interessante que eu quero trabalhar com vocês, porque o Lloyd Jones cita no comentário dele uma linha de pensamento teológica, né, uma escola teológica muito popular na época dele, que ensinava, né, que essa verdade aqui se aplica unicamente a certos cristãos. Quem são essas pessoas nas quais a justiça da lei se cumpriu nela? Essas pessoas dizem assim, olha, essas pessoas são pessoas especiais. Há um tipo de cristão no qual isso é verdade a respeito dele. E os defensores dessa escola dividem os cristãos em dois grupos principais. Os que eles chamam de crentes carnais ou cristãos carnais e aqueles que são cristãos espirituais. Eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar ou se você já leu isso em algum lugar, querido. Essa classificação, nós estudamos isso em 1 Coríntios capítulo 3, nós vimos um pouco sobre isso, aqui a gente vai abordar novamente essa questão. Essa classificação dos crentes em duas categorias: os cristãos que são carnais e os cristãos que são espirituais. O cristão carnal, querido, é aquele que, mesmo sendo salvo, ainda anda segundo o carne. Entretanto, mesmo ele estando nessa condição, é possível a esse cristão deixar de andar na carne e então passar a andar no Espírito. E como é que isso é possível, irmãos? Eles precisam daquilo que é chamado de uma segunda bênção. Uma segunda bênção. E essa segunda bênção, querido, nesses movimentos, isso ainda é uma realidade hoje, não com tanta força como era no passado, na época de John Wesley, né, que ele era o pai dessa ideia aqui, tá bom? Mas ainda é uma realidade hoje, tá? Em alguns movimentos, como a questão do movimento pentecostal. Talvez não com esses termos, mas ainda é uma realidade, tá? Essa segunda bênção é praticamente uma referência a uma experiência com o batismo no Espírito Santo. É interessante, né? Durante muito tempo na minha vida, eu defendi uma coisa, eu acreditava que o batismo no Espírito Santo ocorria na salvação. Quando um homem aceita Cristo, que ele é regenerado, ele é batizado no Espírito Santo. Eu entendia o batismo dessa forma, e vocês já sabem, eu já falei a vocês, fiz um retiro para tratar disso, né? Dessa mudança que aconteceu na minha vida, isso foi agora recente. Eu não creio mais que o batismo aconteça na salvação, querido. Não o batismo de poder com o Espírito Santo, como é descrito em Atos 2, tá bom? O batismo no qual Paulo se refere lá em 1 Coríntios 12 é a inserção do cristão no corpo de Cristo. Ele é batizado, ele é inserido, ele é mergulhado no corpo de Cristo, tá? Então,
esse movimento que separa os cristãos em duas categorias, os cristãos que são carnais e os cristãos que são espirituais. Os espirituais são aqueles que experimentaram essa segunda bênção, tá bom? E de acordo com o ensino de John Wesley, ele alcança aquilo que é chamado de santificação total, tá? É que você é salvo e completamente liberto do poder, do domínio do pecado. O pecado não tem mais nenhum poder sobre a tua vida. Isso não é muito verdadeiro, não, querido. Eu acho que nenhum cristão pode falar de uma experiência onde ele não seja mais tentado pelo pecado, onde o pecado não exerça mais poder sobre ele. Bom, para os defensores dessa teoria, irmãos, o cristão que anda segundo a carne, escute isso aqui, querido, tá? Ele é o homem descrito lá em Romanos 7. Lembra do homem de Romanos 7? O homem de Romanos 7 é o homem que conhece a lei, sabe que a lei de Deus é boa, concorda com a lei de Deus que ela é boa, mas ele não consegue obedecer à lei de Deus. É um cristão que vai viver em derrota. O grito desse cristão é: miserável homem que sou, quem me libertará do poder desse... É esse o homem carnal. É um homem que vai viver em derrota. Ele é um mundano praticamente, entendeu? Mas foi salvo. Já o homem espiritual é o homem descrito no capítulo 8, entendeu? E aí eles dizem que é perfeitamente possível o cristão sair do capítulo 7 e entrar para o capítulo 8, entendeu? Ele pode ter uma segunda experiência, uma segunda bênção, um batismo com o Espírito Santo que mudará completamente a sua vida. Então, ele pode deixar de ser um cristão que anda na carne e passar a ser um cristão que anda segundo o Espírito. Conforme essa teoria ainda, querido, andar segundo o Espírito é uma coisa opcional. Você pode ser um cristão que prefere andar na carne, né? Mas se quiser, pode mudar e ser um cristão espiritual. Isso depende da sua escolha, isso depende da sua decisão. Eu tenho dificuldade com essas coisas, irmãos. Eu tenho muita dificuldade. Há todo um movimento chamado holiness, que é essa coisa da santificação total. Isso começou com John Wesley. Na verdade, isso começou muito antes de John Wesley. Aí passou por John Wesley. Ele que foi o defensor da ideia da santificação total. Grandes homens de Deus abraçaram esse ensino. Na verdade, há livros e mais livros escritos sobre isso. J.I. Packer, ele escreveu um livro só para tratar dessa questão do batismo no Espírito Santo, na dinâmica do Espírito, o nome do livro, né? E aí nós temos o pentecostalismo, né? E eu estou falando do pentecostalismo americano, é lógico que se espalha para o mundo todo, que também defende, mas aí a ênfase do pentecostalismo não é santificação total, é uma experiência posterior à salvação, relacionada ao batismo do Espírito Santo e relacionada aos dons, principalmente a questão de línguas, tá? É o que ensina essa questão do pentecostalismo. Bom, queridos, eu não vou entrar nesses detalhes, até porque muitas dessas coisas eu tratei já com vocês em outras oportunidades. Eu só quero que você entenda uma coisa, e aí a gente precisa realmente fazer uma pergunta para si só. É que essas pessoas fazem essas inferências, tiram essas conclusões a partir do texto que nós estamos estudando. E a pergunta é, né, será que esse texto, principalmente aqui o versículo 4, ele poderia ser usado para sustentar essa teoria? É essa a pergunta que tem que ser feita por nós, na verdade. Será que daria para ser feito? Daria para sustentar? Quando Paulo diz que os cristãos, as pessoas nas quais a lei se cumpriu, são as pessoas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Será que daí para a gente inferir, para a gente deduzir que há classes de cristãos? Se a gente pegar os 4 versículos, irmãos, eu vou fazer isso com vocês agora. Se a gente pegar os 4 versículos aqui, quando eu terminar de fazer uma pequena exposição sobre os 4 versículos, você me responde, tem como fazer a dedução disso aqui? Tá? Porque essas pessoas estão inferindo. É lógico, existem outros textos, mas eles estão inferindo essas deduções aqui desses textos, tá bom? Vamos lá. Paulo começa dizendo assim, lá no capítulo, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta que a gente faz é,
Quem são essas pessoas para quem não há nenhuma condenação? E a resposta está no versículo 2. São aquelas que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Para essas pessoas que foram libertas da lei do pecado e da morte, não há condenação. Essas pessoas, querido, pelas quais Deus enviou o seu Filho a este mundo, na semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, a fim de que o pecado delas fosse condenado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse nela. Essas pessoas são as pessoas que foram libertas do poder do pecado e da morte, da lei do pecado e da morte. São para essas pessoas que não há nenhuma condenação. É o que Paulo vem dizendo aqui no texto. A pergunta que a gente faz é, você consegue perceber nesses 4 versículos algum tipo de classificação onde eu posso separar as pessoas que são crentes carnais para um lado e as pessoas que são crentes espirituais para o outro lado? Dá para fazer esse tipo de distinção aqui entre um crente e um espiritual? E a resposta, querido, é que não dá, na verdade. Todas essas pessoas sobre quem não há nenhuma condenação são aquelas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todas as pessoas que a lei do Espírito de vida libertou do pecado e da carne são aquelas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todas as pessoas pelas quais Deus enviou o seu Filho a este mundo, na semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, são aquelas que não andam segundo o Espírito. E todas as pessoas pelas quais Deus enviou o seu Filho como oferta pelo pecado, a fim de que o pecado delas fosse condenado na carne, são aquelas que não andam segundo o Espírito Santo. Então, o texto não nos permite fazer distinção entre um crente carnal e um crente espiritual. Todos os que estão em Cristo, querido, isto é, todo cristão é alguém que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma indicação da existência de 2 grupos distintos nesses versículos aqui, em lugar nenhum. Tá? Então, essa inferência feita, ela é equivocada. Você pode até usar outros textos, e tentar justificar, mas aqui você não encontra justificação para separar. Alguns vão dizer, mas lá em 1 Coríntios 3, fala de crentes carnais. Você tem que entender que ali, carnal ali não é a mesma coisa que aqui. Tá? E aí eu já expliquei o texto, eu não vou voltar lá para fazer, mas lá é outra coisa. O carnal que Paulo fala lá são crentes imaturos, né? Não tem a ver com aqui. Aqui, o carnal aqui é alguém que não tem o Espírito de Deus. É alguém que não teve ainda, não passou ainda pelo novo nascimento. É alguém que ainda não foi feito uma nova criatura. É alguém que está vivendo para si mesmo e que acredita que é possível você conquistar a sua salvação independentemente daquilo que Deus planejou, tá? Então nós não podemos comparar uma coisa com a outra. São textos diferentes, com realidade diferente, com abordagem diferente, com propósito diferente. Bom, se isso tudo não for suficiente, para provar que não há uma distinção, irmãos, por que eu estou falando isso e por que eu estou focando aqui nessa questão? É porque há muito equívoco em relação a esse texto. Está vendo? Paulo está dizendo que tem pessoas que andam na carne e tem pessoas que andam no espírito. O crente carnal é o homem de Romanos 7. É o homem que tem consciência da lei, que sabe o que Deus quer dele, mas está satisfeito com isso. Ele não está levando uma vida de santidade, mas ele está satisfeito com isso. Ele acredita que é salvo, e eu vou terminar falando sobre isso, tá bom? Ele acredita que é salvo, ele diz que confessou a Jesus como seu Salvador, e está tranquilo. Embora o texto de Romanos 7 não tem nada a ver com alguém que confessa a Cristo como seu Salvador, tá bom? São inferências que as pessoas fazem ao texto, tá? São deduções equivocadas que são extraídas do texto, tá? Para forçar uma interpretação. É alguém que tem uma ideia e vai para a Bíblia tentar extrair dali aquilo que ela já tem na mente já. O nome, a gente brinca, na verdade, quando você está num seminário teológico,
A gente chama o processo de você extrair a verdade do texto, é chamada de exegese. Mas aí, quando o homem tem uma ideia, ele vai para o texto para que o texto diga aquilo que ele quer dizer, a gente chama isso de exegese, né? É de você inserir no texto a sua ideia, e não extrair do texto aquilo que o texto está ensinando. Se isso ainda não é suficiente, querido, eu quero dar uma passada muito rapidamente na segunda sessão de Romanos 8, que é a sessão que vai do versículo 11 até o 13, mas do 5 até o 13, mas eu vou ler só até o 11 aqui, tá? Eu quero te mostrar uma coisa muito rapidamente. Essa sessão de Romanos 5, do Romanos 8, do 5 até o 11, ela vai explicar o que ia andar segundo a carne e o que ia andar segundo o Espírito, tá? Paulo vai explicar isso. Agora veja, versículo 5. Os que andam segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Agora ele vai explicar isso. O que é andar segundo a carne? O que é essa inclinação? Ele vai dizer, pois a inclinação da carne é morte. Está vendo? Carne leva para a morte, morte espiritual. Quem anda na carne, o caminho que ela tem para oferecer é um caminho de morte. Agora observe, querido, mas a inclinação do espírito é vida e paz, totalmente oposto ao que a carne tem para oferecer. Agora ele vai explicar isso, né? A inclinação da carne, é, a inclinação da carne é o mesmo da segunda carne. E a pergunta é, né, qual é o resultado de andar segundo a carne? Morte. Morte. Andar segundo a carne não produz um cristianismo pobre, produz morte. Essa ideia de que há um cristão carnal que vai viver um cristianismo medíocre, pobre, né? Não, não, não. A carne leva para a morte, a carne conduz para a morte, assim como o Espírito conduz para a vida e para a paz, querido. Agora o versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aí eu pergunto a você, é possível dizer de um cristão que ele vive em inimizade com Deus? Ah, pastor, mas ele está em pecado. Irmãos, Romanos 5, versículo 1. O texto diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão salvo, mesmo que ele falhe na sua vida, mesmo que ele tropece feio na sua vida, ele ainda não pode ser alguém que está vivendo em inimizade. A inimizade com Deus, querido, resulta na ira de Deus sobre a pessoa. E o homem que está em Cristo, mesmo que ele esteja em pecado, ele não tem mais a ira de Deus sobre ele. Deus vai tratá-lo como filho, Deus vai corrigi-lo, Deus vai discipliná-lo, mas ele não tem mais a ira de Deus sobre a sua vida, tá bom? Novamente ainda o versículo 7, novamente, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E por que é a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Continua o versículo, irmãos. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O homem que anda segundo a carne, ele não está sujeito à lei de Deus, ele não pode estar sujeito à lei de Deus. Ele rejeita, ele abomina a lei de Deus, querido. É por isso que ele vai dizer: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, se tratando do cristão, versículo 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja, andar na carne significa não ter o Espírito Santo habitando nessa pessoa. Ou, consequentemente, essa pessoa não é salva. Se não é salva, está vivendo para si mesmo, está vivendo a sua própria vida. Pode até ser uma pessoa religiosa, entende? Pode até estar cumprindo algumas coisas aí, algumas ordenanças, mas ainda não tem o Espírito Santo nele. Lembra lá dos dois homens que subiram ao templo para orar, o fariseu e o publicano? E o fariseu chega perto do altar e ele começa a orar para si mesmo.
que ele não é pecador que nem as outras pessoas, que ele cumpre a lei de Deus, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e o pecador distante não consegue nem levantar os olhos diante do Senhor, bate no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. Tá? Essa é a diferença entre um homem que está andando na carne e um homem que está andando segundo o Espírito, querido. Paulo está afirmando, querido, que se alguém anda segundo a carne, essa pessoa não é salva porque não tem o Espírito Santo. Tá? Ter o Espírito Santo significa andar segundo o Espírito. E a gente pode resumir essa questão da seguinte maneira, irmãos. Basicamente assim, por natureza, todos nós estávamos na carne e andávamos segundo a carne. Essa é a esfera do homem natural, do homem sem Deus, do homem que está em Adão. Mas agora, como cristãos, estamos numa esfera inteiramente diferente. Estamos na esfera do Espírito Santo. Lembra lá, irmãos? Acho que não tem exemplo melhor. Deus nos tirou do império das trevas, era a esfera na qual nós andávamos. O homem natural está nessa esfera. Ele é controlado pelo, a Bíblia diz, irmãos, pelo diabo, pelo mundo, pela carne. É esse homem. Só que Deus vem e arranca esse homem dessa esfera, desse reino, e o transporta para um outro reino. É o que acontece com o cristão. É o que acontece com o cristão, irmãos. Nós pertencemos agora, querido, a essa esfera nova. Nós somos introduzidos nela e é aqui que nós vivemos e andamos. E isso é verdade, irmãos, a respeito de todo e qualquer indivíduo, seja qual for o seu comportamento, a sua conduta e a sua prática. Se ele é cristão, ele pertence a essa esfera. Ah, pastor, mas caiu. Ele caiu, mas ele não foi tirado mais, ele não pode mais ser tirado dessa esfera, irmãos. Como é que Deus lida, irmãos, com uma pessoa em pecado? Hebreus capítulo 12, versículos 5 em diante, você vai ver ali, tá? Deus vai discipliná-lo, Deus vai corrigi-lo, mas ele não sai mais dessa esfera. Ele é um cidadão do reino de Deus e não é o pecado que vai removê-lo de lá, jamais, querido, jamais. Bom, querido, se você acha que eu estou exagerando, irmãos, na minha colocação, eu convido você a abrir Efésios capítulo 2, Efésios 2, do versículo 1 até o 6. Vamos ler todo? Olha só. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu não sei se você consegue perceber, querido, mas Paulo está falando aos Efésios. Dizem que essa carta é uma carta circular. Ele mandou a carta para a cidade de Éfeso, era uma cidade metropolitana, e uma vez lida ali, ela tinha que ser lida nas cidades, nas igrejas das cidades vizinhas, tá bom? Mas oficialmente ela foi escrita para os Efésios. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, antes de serem salvos, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Antes de ser salvo, vocês andavam segundo o curso desse mundo, tá vendo? Vocês acompanhavam o rumo desse mundo, tá? Vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse, irmãos? O diabo, entende? Essas pessoas são controladas, estão, vamos lá, usando uma terminologia nova, né? Elas estão na vibe do diabo, entendeu? Nem sabe disso, nem tem consciência disso. Se você disser isso a elas, elas se ofendem, mas elas estão sendo conduzidas por uma mentalidade maligna. E aí ele continua dizendo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Aí ele diz de novo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo se inclui aqui, segundo a carne. Não quer dizer que ele é um pecador depravado, que ele era um homem imoral. Paulo era um homem altamente religioso, irmãos, mas andava segundo a inclinação da sua carne. Ou seja, ele não tinha o Espírito habitando nele, ele não vivia segundo a vontade de Deus, achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade era apenas uma pessoa religiosa, acompanhando a mentalidade maligna, acompanhando a mentalidade de mundo, entendeu? Achando que estava servindo a Deus. Continuando o texto, querido.
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, observe isso, todos, ele está dizendo, todos nós aqui, vocês aí em Éfeso, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora preste atenção, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos assentou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Pergunto para você, querido, de quem Paulo está falando nesse texto? De todos os cristãos indistintamente ou só de alguns cristãos mais espirituais? E a resposta é todos. Ele está falando de todos. Não há uma classe de crentes especiais. Essa verdade, irmãos, diz respeito a todo cristão, a todo e qualquer cristão, não importa quão indigna seja a vida que ele está levando, porque ele está em Cristo, está assentado com Ele nos lugares celestiais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estou estudando isso lá em Efésios, é uma leitura devocional que eu faço, né? Irmãos, quando o autor vai descrever os lugares celestiais, uma das descrições, os lugares celestiais, é a mesma esfera onde Paulo foi arrebatado. Você lembra lá quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que ele viu e ouviu coisas indizíveis? Aquele lugar ao qual Paulo foi levado, aquilo é chamado de lugares celestiais. O que Paulo está dizendo é que todo crente, mesmo que ele esteja vivendo uma vida miserável aqui hoje, ele está assentado nesse lugar. É a posição, é o nosso lugar de honra, é o nosso espírito que está pronto, só esperando um empurrãozinho para a gente ir definitivamente para lá, querido. Tá? Embora a carne seja fraca e a carne vá sofrer tentação e provavelmente você vai ceder a algumas delas, mas o espírito já está pronto, aguardando o momento de você passar para o outro lado definitivamente. Isso aqui não diz respeito, querido, apenas a pessoas especiais, aos crentes que saíram de Romanos 7 e foram para Romanos 8. E a parte mais importante da nossa ministração, querido, eu quero que você entenda uma coisa. O que Paulo diz aqui é a verdade mais libertadora de toda a Bíblia. Se um dia você entender isso verdadeiramente, se um dia o Espírito iluminar o teu entendimento e você compreender que sobre a tua vida não há e nunca mais haverá nenhuma condenação, a tua relação com Deus muda drasticamente. Não há impedimentos na nossa relação com Deus, irmãos. Por quê, querido? Porque todos os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, tudo aquilo que a lei de Deus poderia requerer de mim, tudo isso já foi satisfeito em Jesus Cristo quando ele foi levado para a cruz. Os nossos pecados foram colocados em Jesus, punidos em Jesus, e agora o crente está livre para se relacionar com Deus sem culpa, irmãos. Não há mais inimizade, não há mais nenhuma barreira, nenhum impedimento. É por isso que o autor de Hebreus diz que agora, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e ali nós temos a nossa comunhão com o Senhor. O livro de Hebreus foi escrito para judeus. E o judeu sabe, querido, o que significa entrar no Santo dos Santos. Talvez a gente não saiba, né? Mas um judeu sabe o que significa isso. Porque só o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, e havia toda uma cerimônia de purificação para ele poder entrar ali, querido. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso direto, livre. Eu não preciso mais de um sacerdote para ir no meu lugar, para me representar. Agora eu mesmo posso me achegar diante de Deus. Por quê? Porque agora não há mais condenação, não há mais culpa. Toda a culpa foi removida, querido. Novamente, irmãos, memorize isso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui vem uma pergunta fundamental. Como posso ter certeza
de que sou de fato um cristão. Essa é a questão. Como saber se de fato já não há nenhuma condenação para mim, contra mim? Ah, pastor, é verdade, eu creio nisso. Mas como é que eu sei que eu estou incluído entre esses? Quando Paulo diz, irmãos, e aí eu quero que você lembre que Paulo está falando aqui movido pelo Espírito, não é uma ideia apenas de Paulo. Quando Paulo diz que o cristão é alguém que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele visa combater o tipo de mentalidade comum, tá? Eu sei que ele não está pensando em nós aqui, mas ele está combatendo um tipo de mentalidade comum no evangelicalismo brasileiro, da pessoa que diz mais ou menos assim: eu creio no Senhor Jesus Cristo, então está tudo bem comigo. Eu conheço pessoas, amigas, conhecidas, eu não sei se eu posso chamar de amigas, que dizem isso: pastor, eu creio em Jesus, eu estou salvo. E eu digo para essa pessoa: tá, eu sei que se você crê em Jesus, a Bíblia diz isso, se você crê, você é salvo. Mas a mesma Bíblia que diz isso, ela também diz que aqueles que creem andam de determinada maneira. Tem como saber se nós realmente cremos. Se a nossa crença não é apenas uma confissão da boca para fora, tá? Olha, queridos, a intenção disso aqui, irmãos, não é colocar em xeque. Eu acho que a intenção disso aqui é trazer luz sobre o que Paulo está ensinando aqui, tá bom? Se você realmente crê no Senhor Jesus, existem algumas provas que mostram que realmente está tudo bem com você. Se você realmente crê no Senhor Jesus, então você está na esfera do Espírito, está andando no Espírito, a sua mente, a sua maneira de ver as coisas, os seus desejos e toda a sua conduta, tudo isso será diferente. Há pessoas, irmãos, e eu conheço pessoas que, embora confessem que creem em Jesus, a vida dela não reflete isso. Eu acho que você deve conhecer algumas pessoas assim também, tá bom? Jesus disse muito claramente, irmãos, nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela dá, irmãos. E você não pode negar isso de forma alguma. Quando Jesus falou isso, ele falou isso em relação a falsos profetas, a homens que se apresentavam como homens de Deus, mas cuja vida dizia o contrário. E esse é talvez o nosso maior desafio como igreja, irmãos. E talvez o nosso maior desafio pessoal, sabe? É você não basta dizer eu creio. É aquele discurso antigo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. As pessoas usam uma verdade, irmãos, mas elas usam uma verdade para sustentar uma mentira. Se você é salvo, se você é crente, se você nasceu de novo, é verdade, querido. Você não perde salvação. Agora, uma pessoa, é só você pensar nisso. Pensa na eleição. Deus nos elegeu, diz lá, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, tá? Está escrito isso. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Com que propósito? Para quê? Por que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. A eleição tem uma finalidade. A eleição tem um propósito. A eleição não foi dada, irmãos, para que você justifique o seu pecado, como muitas pessoas têm feito ao longo da caminhada cristã. Eu digo isso a vocês porque, e particularmente, eu conheço pessoas que fazem exatamente isso. Elas estão usando meias verdades ou até verdades completas, mas para justificar o próprio pecado delas. E isso, querido, é inadmissível. E eu confesso a vocês, isso é um perigo muito, muito grande, irmãos, muito grande. A pergunta que a gente fez foi a seguinte, tá? A pergunta é: como eu posso ter certeza de que sou de fato um cristão? Como saber se de fato já não há nenhuma condenação contra mim? Abra, por favor, em 1 João 3, 21, irmãos. 1 João 3, 21. Preste atenção na maneira como o texto vai ser construído, querido. Preste atenção, tá? Isso vai nos ajudar. O apóstolo diz assim: amados, se o coração, ou dependendo da sua tradução, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele recebermos tudo o que pedirmos. Até aqui é uma citação poderosa, tá bom? Só que o apóstolo sabe o que as escrituras dizem a respeito do coração.
Qual é o texto-chave na Bíblia para a gente conhecer o coração, irmãos? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O apóstolo sabe disso, irmãos. Ele sabe que nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração, por isso ele acrescenta no seu texto. Vou voltar aqui. Amados, se a consciência ou se o coração de vocês não nos acusa, podemos ir a Deus com total confiança e recebemos dele tudo o que pedimos, pois, aí vem uma explicação, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Você percebe? Aqui o apóstolo está agindo de maneira muito clara. É possível alguém não se sentir culpado diante de Deus, mesmo estando em pecado, irmãos. É possível. É possível alguma pessoa se enganar a respeito da sua relação com Deus. Esse é um perigo muito grande. É possível que essa pessoa esteja vivendo dessa forma, e aí ela vai diante de Deus, e ela ora ao Senhor e não há resposta, ela clama e não há nada, mas ela, meu Deus, está tudo bem comigo, eu não tenho nada. O coração está enganando. Tá, você tem acesso e você pode pedir aquilo que recebeu, desde que você obedeça e faça a vontade de Deus. Você percebe? Oração é um dos temas mais instigantes da Bíblia, sabia? E a gente nunca pode pegar apenas um texto para falar de oração, porque há muitas camadas que envolvem o entendimento completo, se é que a gente pode chegar nisso, mas pelo menos um entendimento mais apurado da oração, irmãos. Nós vamos receber aquilo que eu estou pedindo de Deus? Vamos. Mesmo, mas o meu coração não está me acusando e eu não estou recebendo, pastor. Calma, querido. Pergunta para você: você está obedecendo a Deus e está fazendo aquilo que lhe agrada? Está fazendo a sua vontade? Percebe, irmãos? O homem a quem o coração não condena ou acusa, querido, é o homem que obedece aos mandamentos de Deus e faz a sua vontade. Agora, o apóstolo foi muito claro, irmãos. Não só obedecer o mandamento ou aquilo que ele agrada. Qual é o mandamento e qual é a vontade de Deus, irmãos? Versículo 23. O mesmo texto, só no versículo 23. E este é o mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu creio em Jesus Cristo. Calma. E amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. É um aspecto. Não basta crer. Não basta, irmãos. Não é suficiente crer no nome de Jesus, confessar Jesus. É necessário que nos amemos uns aos outros. Qualquer um, irmãos, pode afirmar com muita convicção que crê no Senhor Jesus Cristo. Qualquer um. Sabe um dado estatístico para vocês? Vocês sabiam que aproximadamente 90 a 92% dos brasileiros confessam ser cristãos? E que desses, entre 80 e 85% dizem crer em Jesus Cristo? A pergunta que a gente faz é: como saber se essa confissão é de fato verdadeira? Novamente, João traz à tona essa questão. Você crê em Jesus Cristo? Crê. Você ama os seus irmãos? É a pergunta que vem na sequência, irmãos. É a pergunta que vem na sequência. Dizer que crê em Cristo não é suficiente, querido. É preciso amar o seu semelhante. E no caso aqui, no texto que nós estamos lendo aqui, o semelhante é o seu irmão em Cristo. Tá? É o seu irmão em Cristo. O homem que não está mais debaixo de condenação, o homem que está em Cristo, o homem que foi liberto da lei do pecado e da morte, né? Pelo Espírito de vida em Cristo Jesus, é um homem que tem em si mesmo as provas de que é um novo homem. Se nos faltam essas provas, melhor será que nos reexaminemos, né? Ou melhor será que nós reexaminemos a nossa fé. A simples crença nas doutrinas, querido, pode não ter nenhum valor para nós. Queridos, essa é uma das coisas mais importantes na caminhada cristã. É possível, alguém até escreveu um livro teu está na minha lista de livros para ler, né? Ortodoxia morta. É possível ter uma ortodoxia morta. É possível eu crer corretamente e, no entanto, não ter vida espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Há cartas na Bíblia que são extremamente importantes nesse sentido. A carta de João, a primeira carta de João, é uma delas. Eu vou apenas ler, não vou fazer comentários, apenas ler com vocês alguma dessas referências, tá bom? Porque eu julgo que são importantes para nós, para conhecimento mesmo. E se você se permitir, né, o Nicodemo disse que a única
O único momento na pregação em que Deus, de fato, está falando com a igreja é quando a gente está lendo o texto bíblico. Então, vamos deixar Deus falar com vocês, tá bom? Olha só, 1 João 2, 3 e 4. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. João 2, 9. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está em escuridão. João 2,15, não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Toda a carta foi escrita no sentido de que o homem se avaliasse, de que o homem pudesse olhar para a sua vida à luz daquilo que está sendo ensinado, queridos, e ele pudesse fazer um diagnóstico, uma autoavaliação da sua vida. Observe aqui, 1 João 4, do 1 até do 1 ao 2. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Todos esses textos, querido, está apontando na direção do você saber se você realmente está vivendo de acordo com a fé cristã. Se você está ouvindo um pregador e esse pregador não confessa que Jesus Cristo veio em carne, você pode ter certeza que você está diante de um anticristo. É esse o termo que João usa aqui, o anticristo. Outra coisa, irmãos, vocês sabiam também que Filipenses é um livro com 4 capítulos, mas, irmãos, nós ministramos isso aqui na igreja e nas células, e, se não me falha a memória, há mais ou menos ali uns 8 testes para saber se de fato nós somos cristãos ou não. Era uma preocupação muito, muito constante na pregação de Paulo, na pregação de João, a ideia de você não estar enganado, de você não viver enganado, de você conhecer realmente, de você saber que está em Cristo, porque se você está em Cristo, irmãos, a verdade não pode ser alterada. Se você está em Cristo, então não há condenação para a sua vida. Se você está em Cristo, então não há mais como você voltar para a antiga vida, para a antiga realidade. Você é alguém que já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a verdade, irmãos. Não tem como a gente fugir disso, tá bom? Por que é tão importante eu ter certeza, querido, de que essas verdades das quais nós estamos estudando aqui, nos versículos 2, 3 e 4, dizem respeito a nós. Eu entendo, querido, que a importância disso está na facilidade humana em perverter as Escrituras, distorcendo ela para a sua própria destruição. Eu não consigo parar de pensar, querido, que por trás de toda a distorção bíblica há uma espécie de agir sorrateiro do diabo, ludibriando as pessoas, enganando as pessoas. Porque, irmãos, se você entende a Bíblia errada, tua fé... Imagine, irmãos, um exemplo bem bobo, né? Você acorda no meio da noite com a cabeça para explodir, desesperado de dor de cabeça, você está caindo de sono e com a cabeça, com uma enxaqueca daquela, e você sai tateando à procura de um remédio, você quer desesperadamente tomar alguma coisa para resolver a sua dor de cabeça, e na angústia você toma uma medicação errada. Isso pode ter consequências bobas, mas isso pode ter consequências muito sérias, porque você não tomou a medicação certa para o problema que você estava. Muitas pessoas se apegam à Bíblia. Muita gente, irmãos, muita gente vai para as Escrituras ouvindo alguns mestres que distorcem, e esses mestres distorcem a Bíblia, alguns deles propositalmente. Talvez vocês não conheçam, mas há um homem chamado Ed Renekiewicz. Ele é um pastor batista, muito famoso no Brasil, um profundo conhecedor das Escrituras que passou por uma mudança radical na sua vida e no seu ministério. E hoje, irmãos, hoje ele defende aquilo que ele condenou durante toda a sua vida. Eu tenho dificuldade de acreditar, querido, que um homem com o conhecimento daquele, né, mude de pensamento e de ideia. Todas as verdades cardinais da Bíblia, aquilo que tem verdades fundamentais para a fé cristã, ele passou a combater.
Ele foi aquele pastor que disse que a Bíblia precisa de uma espécie de releitura para poder entender, entendeu? E aí ele começa a defender essa questão do homossexualismo na igreja e bandeiras que você... Eu fico bobo, irmãos. Eu acompanho alguns desses homens há muito tempo e eu me surpreendo com a mudança que acontece na vida deles. Outro homem que fez isso também foi Caio Fábio. Talvez nenhum de vocês aqui conheça Caio Fábio, né? Não é da minha época, eu só conheço a história de Caio Fábio. Houve uma época no Brasil em que Caio Fábio era a voz do povo de Deus no Brasil, consultada até por presidentes da República. Exercia um papel muito mais forte do que o Silas Malafaia exerce hoje no Brasil. E hoje o Caio Fábio está vivendo uma vida completamente diferente. Tudo aquilo que ele pregou um dia, ele está negando hoje. Se você conhece Caio Fábio, você deve entender do que eu estou falando. No caso de Caio Fábio, não foi uma mudança de pensamento. Ele caiu em pecado, deixou a esposa, arrumou uma esposa mais nova, e agora, para justificar a sua vida com a esposa mais nova, ele começou a deturpar o sentido das Escrituras. Então, ele faz isso propositalmente. Propositalmente. É muito importante, querido, que a gente tenha consciência disso. Irmãos, eu vou pedir a você um pouquinho de paciência, só para terminar o pensamento aqui, tá bom? Por que é tão importante, querido, eu saber se as minhas obras, se aquilo que eu creio é respaldado pela minha vida? Olha um texto, irmãos. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vocês sabem como é que muita gente interpreta esse texto? Desse jeito aqui, irmãos, olha. Você está pronto a confessar com a sua boca que você crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por seus pecados? Se está, então você está salvo. Não se preocupe com os seus sentimentos, não se preocupe com coisa alguma. Se você está disposto a fazer esta declaração, você está salvo. Eu aqui, fiz um treinamento para uma campanha evangelística para a Imperatriz chamada Imperatriz Vai Ver Jesus. Ah, tá. Imperatriz Vai Ver Jesus. E no treinamento, nós somos ensinados por um pastor conhecido da Imperatriz. A campanha é: nós vamos exibir um filme na rua, um filme baseado no Evangelho de Lucas, a respeito de Jesus. Todas as pessoas que assistiram aquele filme vão preencher um cadastrozinho com o nome e endereço. Depois, nós vamos na casa dessas pessoas com um materialzinho chamado As 4 Leis Espirituais. É o material da Cruzada Estudantil para Cristo. E aí, você vai passar pelas 4 leis. Quando você termina as 4 leis, a pessoa faz uma confissão. É batata, irmãos. Termina, a pessoa faz a confissão. A instrução para nós era: a sua preocupação, o seu trabalho é levar a pessoa a confessar. Uma vez que ela disser: eu aceito Jesus como meu Senhor, ela está salva, o resto é com Deus. Eu ouvi isso, irmãos. Não se preocupe com mais nada. Se ela apenas dizer isso, ela vai ser salva. Qual é o texto base? Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe o que é interessante? É que nós pegamos o texto e nós selecionamos dele só aquilo que nos interessa. Se com a tua boca confessar Jesus como teu Senhor, mas esquece o restante do texto, irmãos. E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu dizer uma coisa: crer que Jesus, que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, é uma confissão que só é feita verdadeiramente por pessoas salvas. Um homem natural, sem o Espírito, não crerá no seu coração. Deixa eu dizer mais uma coisa, irmãos. O nosso grande drama é que, muitas vezes, toda a mensagem bíblica fica aqui. A distância da mente para o coração é uma distância que só pode ser percorrida pelo Espírito. Um homem, por mais que ele se esforce, ele nunca vai fazer com que a palavra que chegou à mente desça para o coração, porque se a mensagem alcançar o coração, o homem é salvo. Ah, pastor, como é que você está dizendo isso? Irmãos, isso é muito simples, irmãos, muito simples. Atos 16, Paulo está lá em Filipos pregando a um grupo de mulheres piedosas.
E enquanto ele está pregando, a Bíblia diz que o Espírito de Deus abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia, e ela então pôde crer. Só alcança o coração quando o Espírito vem e abre o entendimento, irmãos, porque humanamente falando, o Evangelho, querido, não vai alcançar o coração do homem, a não ser que o Espírito faça uma obra no coração. Então nós selecionamos aqui, se com a boca confessar Jesus como seu Senhor, só precisa isso. Não precisa crer com o coração, irmãos, basta confessar. Se confessou, está salvo. Infelizmente, muita gente faz isso. Esses apelos todos baseados nisso, tá bom? Eu tenho que levar a pessoa a confessar Jesus, ela tem que vir aqui e confessar. É a famosa oração do pecador. E caminhando aqui para encerrar, irmãos, de verdade, a razão suprema pela qual Deus enviou o seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, e condenou o pecado na carne, foi para que a justiça da lei se cumprisse a nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se você não está andando segundo o Espírito, a justiça da lei não está sendo cumprida em você, e você continua em seus pecados, continua sob condenação. E finalizando de verdade, querido, é importante que a gente entenda que a intenção de Paulo, ao falar sobre andar na carne e sobre andar no Espírito, a intenção dele não é deixar as pessoas deprimidas, pensando se são salvas ou não, mas proteger as pessoas contra heresias e, acima de tudo, querido, nos dá a absoluta segurança e certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador? Eu creio, pastor. Você, a pergunta é, tá, tudo bem. E se você morrer hoje? Você vai para o céu? Pastor, eu acho que se eu morrer hoje eu não vou para o céu. Então você não crê em Jesus Cristo. Sinto muito falar. A tua crença é uma crença apenas aqui. Não é uma crença que brota do coração. Não há segurança em ti, querido. Não há segurança. Escute, irmãos, escute. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos na mensagem do Evangelho, o Espírito vem habitar em nós. E o Espírito habitando em nós, ele começa uma obra em nós. É isso que diz Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito em nós, irmãos, vai operar uma mudança radical dentro de nós. Dentro de nós. Antes, eu não queria saber de ler a Bíblia, eu não queria saber de ouvir pregação. Antes eu não estava nem aí para a palavra de Deus. Hoje eu tenho um interesse. Há no meu coração uma fome por isso. Antes eu não queria saber de igreja. Quando eu ia à igreja, eu conheço pessoas aqui na cidade, conhecidos meus amigos até, que só vêm à igreja quando estão mal. Quando aparece aqui na igreja eu já sei, o negócio lá está mal. É um homem sem Deus. O homem onde o Espírito habita, ele vai ter prazer em congregar, irmãos. Congregar, sabe aquela coisa de ficar esperando o horário do culto? Eu passei por isso na minha vida, irmãos. De ficar aguardando o momento do culto, porque quero ir para a igreja, quero congregar, quero ver os meus irmãos, quero adorar o Senhor, quero ouvir a pregação da palavra. Isso caracteriza um homem salvo, querido. Um homem salvo, irmãos, é um homem que cultivará uma vida de oração. Eu sei, de todas as atividades espirituais, a oração é a mais difícil. Mas haverá em nós um desejo pela vida de oração. E quando eu não consigo manter a vida de oração que eu quero, eu me sinto frustrado e muitas vezes culpado por não conseguir orar como eu gostaria de orar. Um homem, querido, onde o Espírito habita, buscará a santidade na sua vida com todas as suas forças. Um homem em quem o Espírito habita é um homem que desejará, sinceramente, ver as pessoas sendo salvas. Um homem em quem o Espírito habita, querido, é um homem que cultivará uma generosidade no coração. É um homem que ele pode até falhar, e vai falhar mesmo, mas há um desejo no coração dele de viver para Deus, sabe? Ele quer isso, ele deseja isso, ele não tem mais prazer na vida que tinha,
Ele não anda mais lembrando com saudade daquilo que ele viveu no passado, não. Ele quer Deus, na verdade, entendeu? Talvez não consiga expressar isso, não consiga alcançar o propósito, mas há no coração esse desejo de viver para Deus. Se você tem isso, querido, você pode ter certeza que há salvação. Um homem que tem o Espírito, querido, constantemente sonda o seu coração para saber como é que ele está diante de Deus. Ele não se conforma em achar que está tudo bem o tempo todo. Ele vai estar sempre sondando o coração. Ele sabe que o coração é enganoso. Ele sabe que pode ser alcançado por um espírito de religiosidade. Então ele está constantemente sondando o coração. Ele está lendo a Bíblia e tentando ver se ele está vivendo aquilo. Quando ele ouve uma pregação, ele tenta ver se essa pregação, se aquilo que está sendo pregado ali condiz com a sua vida. Porque há um desejo no coração dele de viver para Deus realmente, de agradar a Deus. Isso tudo caracteriza um homem de Deus. E vou te dizer uma coisa, talvez a mais absurda que você vai ouvir hoje. Um homem que tem o Espírito de Deus é um homem que, vez ou outra, morre de medo de perder a salvação. Sabia disso? O medo de perder a salvação, na minha concepção, é a maior prova de que um homem é salvo. Um homem que não tem o Espírito, está nem aí para esse negócio de salvação, irmãos. Só um crente nascido de novo tem medo de perder a salvação. Tá? Eu encerro aqui, e aqui nós encerramos esses 2 versículos, graças a Deus. 15 mensagens, se eu não me engano, em 2 versículos.